noite, chegou o grande dia. É quarta-feira de decisão pela Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians entram em campo logo mais no Mineirão pela primeira partida da final da competição. E já para esquentar esse duelo, vamos puxar na memória uma outra oportunidade na qual as duas equipes decidiram um título nacional. Você se lembra quando foi? Corinthians e Cruzeiro chegam para a final da Copa do Brasil de olho em uma bolada de 50 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. Tudo porque o grande vencedor do torneio leva como premiação essa quantia absurda que é capaz de colocar a conta de qualquer brasileiro comum em dia. Apesar de serem considerados dois gigantes do nosso futebol, Corinthians e Cruzeiro fizeram apenas uma mísera final de campeonatos juntos, a do Brasileirão de 98. Os dois times se enfrentaram em outros 5 mata-matas, todos pela Copa do Brasil. E no geral, cada um levou a melhor em 3 confrontos. Porém, na única decisão, o Corinthians superou o Cruzeiro depois de uma verdadeira batalha que durou 3 jogos e colocou frente a frente os nossos comentaristas, Miller e Vampeta. No primeiro desses confrontos, inclusive, sobrou até um golzinho do ex-atacante cruzeirense. Perto da linha de fundo, Miller é gol! Gol! De Miller! Mesmo com o gol de Miller, a partida terminou empatada pelo placar de 2-2. Valdo chegou a ampliar a contagem a favor do Cruzeiro, mas Dinei e Marcelinho Carioca deixaram tudo igual no Mineirão. No segundo jogo, novo empate, agora por 1-1 no estádio do Morumbi. Os dois resultados iguais acabaram forçando uma terceira partida, disputada também no Morumbi, já que o Corinthians havia tido a melhor campanha da primeira fase do campeonato. O confronto aconteceu na antevéspera do Natal e ficou marcado por 2 belos gols de Edilson e Marcelinho Carioca. Apita Simon, acabou no Morumbi. Corinthians, campeão brasileiro de futebol, 98. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, foi a única final da história envolvendo Corinthians e Cruzeiro, 2 grandes times na época, né? O Corinthians havia montado um belo time com a parceria, se não me falha a memória, ainda era no acordo com o Banco Excel, extinto Banco Excel, o Luxemburgo era o técnico, o Cruzeiro tinha o Leverkusen em alta, um técnico também que figurava entre os melhores treinadores do país, tinha um belo time também, e em 3 jogos na decisão o Corinthians conseguiu vencer o seu segundo título na história do Campeonato Brasileiro. Realmente foi um momento de ouro do Corinthians, tinha um timaço, tanto que foi campeão em 98, foi campeão em 99 e depois foi campeão do mundo em 2000. Para você ter uma ideia do que era esse time do Corinthians, fruto de um investimento, de uma parceria, os clubes funcionavam melhor, obviamente, com um investimento que funcionava mais ou menos como uma cogestão, né? E profissionalizava o futebol e acabou o Corinthians colhendo o fruto com um belo time. E lembrando que o Luxemburgo, quando foi campeão com esse time do Corinthians, chegou a perder os 5 primeiros jogos à frente do Corinthians em 1998. Quase foi demitido, porque perdeu 5 jogos do Rio-São Paulo, uma coisa assim. Aí mantiveram o treinador, ele montou a base que foi campeã brasileira, e depois também bicampeã brasileira, aí já com o Oswaldo de Oliveira no comando. Flávio. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Mas você vê que você falava de uma final, foi uma vez só, mas repare quantas vezes o Cruzeiro e o Corinthians estiveram em finais de Copa do Brasil. Né? Ou seja, são times que sabem disputar bem essa competição. E não por coincidência, o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil e o Corinthians é o atual campeão brasileiro. São trabalhos consistentes. O Cruzeiro está com o Mano lá há mais de 2 anos.
E o Corinthians, embora tenha trocado as peças, mantém uma estrutura tática gerada pelo Mano Menezes, quando o time foi para a segunda divisão, e que depois foi aperfeiçoada pelo Tite, depois passou pelo Carille, o Loss tentou tocar, agora passou para o Jair Ventura. Você pode até não concordar com um ou outro treinador, mas a metodologia está aí posta. Então fica muito claro que o futebol demanda tempo, demanda preparação, demanda um certo preparo. Nada acontece por milagre, nem no mata-mata. O mata-mata pode acontecer uma vez, mas não repete. Isso que você falou, Flávio. Tanto que o Corinthians, quando quebrou essa estrutura mais pragmática, sim, foi com o Oswaldo, foi com o Adilson Batista também. Foi atrás, muito com o Adilson Batista. Mas foi com o Cristóvão e com o Oswaldo Oliveira. A coisa não andou. Né? Quando teve essa identificação com um esquema, com um sistema, o Corinthians se deu bem. Muito bom. E a enquete dessa quarta não poderia abordar outro assunto, né? Senão esse jogo no Mineirão. Qual vai ser o resultado da primeira partida da final da Copa do Brasil? Da vitória do Cruzeiro? Dá empate ou quem leva a melhor é o Coringão? Dê o seu palpite e também tem a nossa hashtag. Você pode colocar o seu palpite na nossa hashtag e lá no site gazetesportiva.com você dá o seu voto, mas a hashtag a gente põe os comentários no final do programa. O que vocês acham? Acho que o Corinthians vai fazer igual fez no Rio. Vai arrancar um belo empate de BH. E aí, Flávio? Também acho um 0-0, mas espero que não. Tomara que saia um gol logo no começo. E olha, realmente não estou torcendo para lado nenhum, mas se sai um gol no começo, saindo um gol, se for do Corinthians, o Cruzeiro vai ter que sair para loucura. E se for do Cruzeiro, o Corinthians não vai poder ficar naquele 0-0, que foi muito chato. A gente está falando desse jogo há mais de um mês. Né? Um mês, umas 2, 3 semanas. Pô, não pode ser uma decepção, né? Tomara que seja um jogo legal. Mas a princípio, empate. Eu também acho. E cara de 0-0. Eu vou torcer para o Corinthians, mas eu acho que o Cruzeiro leva. E continuamos a falar dessa grande decisão. Vamos fazer contato agora com o repórter Fernando Gavini, que já está no estádio do Mineirão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande beijo para você, grande beijo a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do palco da decisão, onde daqui a pouco, 9h40 da noite, começam a decidir a Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro, maior campeão da história, o Corinthians em busca do seu 4º título da Copa do Brasil. Agora há pouco, o estádio estava todo iluminado, fazendo um teste de luz, um verdadeiro show está sendo preparado aqui para a torcida que vai acompanhar o jogo de hoje. Não sei se o Wilton consegue mostrar, Wilton. Dá para ver ali que os bancos de reservas, ó, de um lado o símbolo do Corinthians, do lado esquerdo aqui, do outro lado, lá que ele está mostrando agora primeiro, o símbolo do Cruzeiro, já tudo preparado, e aí do lado de cá, o símbolo do Corinthians. E lá em cima, a gente pode ver o placar já apontando para Cruzeiro e Corinthians. Ainda faltam muitas horas para o jogo começar, os portões ainda não foram abertos, nenhum torcedor ainda está dentro do estádio, mas todos os preparativos para essa grande decisão da Copa do Brasil já foram feitos. E pela manhã, a gente foi dar uma voltinha pelo centro da cidade de Belo Horizonte para sentir um pouquinho do clima, de como a cidade está vivendo essa decisão. Dá uma olhadinha. Este obelisco, conhecido como Pirulito aqui em Belo Horizonte, é um monumento em homenagem à independência do Brasil. Fica na Praça 7 de Setembro, no centro da capital mineira, um dos lugares mais movimentados da cidade. Viemos até aqui para sentir o clima de BH no dia da primeira decisão da Copa do Brasil. Os cruzeirenses estão super confiantes, saíram desde cedo de casa já vestindo o uniforme do clube. A opinião deles é de que a Raposa precisa resolver a final já no primeiro jogo para não depender de um resultado lá na Arena Corinthians. Já os atleticanos, claro, vão torcer pelo timão. Sou corintiano desde criancinha, rapaz. Quanto vai ser? Uma boa. Deixar mais tranquilo, uns 2-1 tá bom, hein? 2-1 pro Corinthians. Lógico. E vai ser campeão, vai ganhar aqui e é campeão em Itaquera. É mais fácil ainda. Eu sou atleticano. As Marinas vai ganhar assim, de mão beijada. Então é torcer pro Alvinegro, torcendo pro Alvinegro. Lógico. Tomara que seja 1-0, sim senhor. 1-0 tá bom? Nossa, 2-0 é muita sacanagem. E por que você acha que vai dar Corinthians? Porque eu sou atleticano. Eu tenho que torcer pro Corinthians em vez do Cruzeiro. E o Corinthians hoje vai sofrer a nossa mão, cara. Tá confiante? Tô muito confiante. Acho que o Cruzeiro tem um time melhor que o do Corinthians, um time mais organizado. Os dois jogam fechado. Mas no meu ponto de ver, vai dar Cruzeirão. Aqui e lá. Acho que vai ser um 2-1, mais ou menos. Quanto vai ser?
3x0 Cruzeiro. 3x0? Você acha que o time do Mano vai fazer 3 gols? 3 gols. Porque a mídia quer que o Corinthians seja campeão, né? Porque os caras estão engasgados mesmo. Nos últimos anos, o Cruzeiro vem sobressaindo com relação ao Corinthians. Eu acho que esse ano o ex é nosso. Deu para sentir aí um pouquinho do clima, da expectativa por essa decisão. Óbvio que os atleticanos vão torcer para os corintianos e os cruzeirenses muito otimistas com relação ao jogo de hoje. Agora, é interessante também a visão deles, né, de que é importante decidir resolver o jogo aqui, vencer a partida no Mineirão para não ter que depender do resultado lá no estádio do Corinthians. Por outro lado, o caminho que o Corinthians certamente busca é o mesmo caminho que trouxe o time até a final da Copa do Brasil, né? No jogo contra o Flamengo, foi um dos primeiros jogos do Jair Ventura no comando do Corinthians, foi um empate de 0-0 arrancado lá no estádio do Maracanã, para depois o Corinthians conseguir a classificação jogando no estádio do Corinthians, na Arena do Corinthians em Itaquera. Então, esse é mais ou menos o panorama do jogo. Os cruzeirenses querendo resolver a situação no Mineirão nessa primeira partida da decisão da Copa do Brasil e o Corinthians tentando levar da melhor forma possível o jogo para decidir lá em Itaquera. Vamos então agora ver um pouquinho da visão do Jair Ventura a respeito da equipe do Cruzeiro. Colocar o melhor em campo. Não o mais jovem, não o mais experiente, não o maior salário. Botar em campo aquilo que eles vêm me dando dentro do campo. Eu falo, eu não escalo, quem se escala são os jogadores. Você vai jogar com o que você pode. Você vê a equipe do Cruzeiro, uma equipe que tem Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta, você tem 4-9, você tem Sassá, Raniel, você tem Fred, você tem o Barcos, você tem uma equipe que marca muito forte, todo mundo joga sem a bola, né? Então você tem que ter esse equilíbrio, não adianta. Infelizmente hoje você não consegue ver o jogador que joga andando, né? Que só tem o último passe. Não dá. Infelizmente hoje não dá. O futebol se tornou muito tático e físico também. Então você tem que ter essa junção. Tá aí a palavra do Jair Ventura e um pouquinho do que ele pensa, né? A respeito do futebol, dessa parte tática do futebol, desse futebol de movimentação, de que o jogador precisa ajudar em vários setores dentro do campo. Bom, Corinthians e Cruzeiro vão jogar hoje aqui no Mineirão a primeira partida da final da Copa do Brasil e eu volto logo mais, viu, Michele, para trazer as prováveis escalações tanto do Corinthians como também da Raposa. Muito obrigada, Fernando Gavini. A gente fica aí no seu aguardo. E aí, hein, gente? É hoje, hein? Assim, é final de campeonato, né? Quer dizer, então nem sempre o melhor time vence numa final. Tem várias circunstâncias, ainda assim são 2 jogos. Ainda mais em Copa do Brasil, é bom a gente tem tantos exemplos disso, né? O Criciúma do Filipão passando pelo Grêmio, né? O Santo André passando pelo Flamengo, o Paulista pelo Fluminense. Claro que a gente está falando de Corinthians e Cruzeiro, são 2 camisas, né? Não estou comparando Corinthians a Santo André, a Paulista de Jundiaí, não é isso. Mas o elenco melhor do Cruzeiro não significa necessariamente uma ampla vantagem, né? A gente já viu o Corinthians já fez isso contra o Flamengo. Claro. Jogou de maneira mais pragmática, com aquilo que a gente pode achar feio, pode não achar que condiz com a história do Corinthians, mas é uma estratégia, é válida. E se o Corinthians conseguir segurar o Cruzeiro lá, sabe, arrancar um empate, a gente viu o Cruzeiro perdendo em Minas várias vezes. Perdeu do Santos, perdeu do Atlético Paranaense, perdeu O Cruzeiro não ganhou na Copa do Brasil nenhum jogo em casa. E o Corinthians não perdeu nenhum. Pois é. Se você partir dessa análise, o Corinthians consegue alguma coisa lá. Olha só, o Cruzeiro não ganhou nenhuma em casa e o Corinthians não perdeu nenhuma fora de casa. Olha que maluco que é isso. É isso. Só tem um fato também que o Cruzeiro tem decidido em Belo Horizonte, né? Constava o resultado fora e depois ir pra casa. Agora ele vai ter que tomar a iniciativa porque ele não tem essa vantagem jogando em Minas. É time do Mano Menezes. Não sei se tem também essa pegada ofensiva que se espera, mas é o favorito no confronto. E o Corinthians já falou que dos 50 e tralalá milhões que recebe de prêmio, ele vai deixar 18 milhões com os jogadores. É o prêmio. Jogadores e comissão técnica. Que é um estímulo ninguém, tanto, né? 18 milhões de alguma coisa não Eu acho justo. Eu acho justo. Não, os jogadores estão lá batalhando, o prêmio é recorde. Eu acho que é até uma maneira de que se o Corinthians... 50 milhões, não é isso que falava? 50 milhões. 50 milhões. Deixa 17 com os jogadores, ainda sobra 33 milhões por caixa do clube. Acho que nenhum outro campeonato paga isso ao campeão. Não, no Brasil não. Não paga, quer dizer, então o Corinthians ainda tem uma premiação fantástica, acho legal.
E garante de quebra, claro, vaga na Libertadores América, porque via Campeonato Brasileiro isso não vai acontecer. Verdade. Bom, sexta-feira tem seleção brasileira em campo contra a Arábia Saudita em Riad. Mais uma etapa desse novo ciclo com o Tite no comando da equipe. No último treino em Londres, Felipe Coutinho e Fred falaram, entre vários assuntos, desse início de trabalho e da grande final da Copa do Brasil. O último treino da seleção no CT do Tottenham, em Londres, aconteceu nesta manhã e depois jogadores e comissão técnica seguiram para Riad, na Arábia Saudita, local do confronto da próxima sexta-feira. Confirmado na equipe titular, Felipe Coutinho falou do atual momento dele com a camisa da seleção. Eu, pelo menos particularmente, eu penso sempre jogo após jogo, convocação após convocação. Acho que a gente começa um novo ciclo agora após a Copa do Mundo e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E como eu falei, a gente tem que pensar jogo após jogo. Claro, acho que pensando lá na frente tem as competições importantes. A próxima agora é Copa América. A final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians também foi assunto na seleção. O meio-campista Fred não fez mistério nenhum para dizer para quem ele vai torcer. Ixi. Perguntou para um atleticano, pô. Acho que vai ser um grande jogo. Eu venho acompanhando alguns jogos no Brasil, mas eu tenho amigos no Cruzeiro também, tenho amigos no Palmeiras. É difícil, no Corinthians, desculpa, é difícil falar o resultado, mas vamos ver, né? Acho que vai dar Corinthians aí. Falou que era chato dizer, acabou bancando o Corinthians, né? Nós temos que olhar jogo da seleção como treino. São treinos. Não adianta ficar... E para a CBF é um negócio. Não. A CBF eu não levo a sério, não respeito, isso é outra coisa. Mas o Tite está recomeçando um trabalho, está fazendo vai mudando as peças aos poucos, vai mantendo a estrutura que ele tinha. A seleção brasileira fez um trabalho, no meu modo de entender, dentro do possível na Copa do Mundo. E agora ele vai adaptando. Ele tem um ciclo de 4 anos dentro da normalidade, ao contrário do incêndio que ele apagou na emergência quando a seleção não ia nem para a Copa. E ele levou a seleção com folga para a Copa do Mundo. Então, calma, né? O Tite está sendo cobrado por uma expectativa que as pessoas geraram. Né? Não, vai ganhar, não sei o que e tal. E eu já até falava isso antes. Né? O Tite e o Neymar serão culpados se o Brasil perder. E nada indicava que o Brasil ganharia. Ele era, no máximo, um dos favoritos. Então, nós não podemos julgar as pessoas pela expectativa que nós queremos. Claro. Né? Vamos com calma. Eu não sei, eu ouvi uma frase hoje, não sei se é de Freud, o que é, se é dele. As massas gostam de uma ilusão. Não é da realidade. Pode ser. Né? Gostam então, de uma ilusão? De uma ilusão. Não, isso faz tempo. Não da realidade. Então é mais fácil ficar apostando que a seleção ia ser fantástica, ganhar a Copa do Mundo e tal, do que cair na real de que era um time mais limitado. A gente gosta de sonhar, né, Celso? Quem não gosta de sonhar? Mas com o pé no chão vai bem. A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro acaba só no próximo dia 24 de outubro, quando Cruzeiro e Ceará fazem jogo adiado por conta de participação da Raposa na final da Copa do Brasil. Nesta terça aconteceu o Clássico Carioca entre Botafogo e Vasco no Engenhão e deu empate. Muito bem. E falando em Brasileirão, um dos destaques do campeonato foi negociado com o futebol europeu. O meia Lucas Paquetá, do Flamengo, realizou exames na manhã desta quarta, no Rio de Janeiro, para oficializar a transferência dele para o Milan, da Itália. O jogador de 21 aninhos, acompanhado do pai e de 2 médicos do clube rossoneiro, chegaram cedo a uma clínica particular na Barra da Tijuca, onde foi submetido a uma bateria de avaliações clínicas. Ainda não há informações oficiais, Flamengo e Milan não se manifestaram sobre a negociação, mas especula-se que a transação gira em torno de 35 milhões de euros por 5 anos de contrato. 70% desse valor ficaria com o clube rubro-negro e o restante seria dividido entre o atleta e a empresa que faz a gestão da carreira de Paquetá. O meia fica no Flamengo até o final do ano e se apresenta ao novo clube em janeiro de 2009. Vocês acham precoce ele ir agora? Deveria esperar mais um pouquinho ou tem a chance e vai embora? Não tem como. Tem que ir, não tem jeito, é difícil para o clube segurar, é difícil para o jogador ficar. É uma quantia muito grande, 35 milhões de euros. Se você converte isso... Nossa, ainda mais hoje. 170 milhões. 170 milhões.
É o seguinte, não há atrativo para o jogador ficar no Brasil. Nosso campeonato ele é muito fraco, então o cara quer ir lá porque os melhores estão lá. Isso aí. Então ele vai, além de mais dinheiro, mas o cara poderia ficar um pouco mais, aprender um pouco mais, né? Mas o cara vai correndo mesmo. O Flamengo fica com 70%, eu não gosto disso. Eu vou querer que o clube fique com 100%. Ah, mas deu para o jogador. Tem que acabar com esse negócio. Tem que ter uma gestão onde o dinheiro fica com o clube. Até por uma questão de transparência. A contratação foi... O Milan hoje ele é um time de americanos. Um grupo chinês comprou os direitos do Milan por 740 milhões de euros do Berlusconi. E fez um financiamento com o grupo Elliott, um grupo americano. E não pagou uma das prestações. E aí a garantia era o clube. Então eles pegaram o clube. Os chineses largaram também por conta... Já estavam enjoando da brincadeira. E esse grupo Elliott que comprou. Ele contratou o Leonardo como seu homem do futebol, já que eles não entendem de futebol. E o Leonardo indicou o Paquetá. Muito bem, após o encerramento do Campeonato Paulista Feminino no último final de semana, a Federação Paulista de Futebol premiou as melhores da competição. Veja com Jonas Campos. As sereias da Vila, que vinham batendo na trave no Campeonato Paulista, chegaram enfim à consagração. Depois de vencer o Corinthians por 1-0 na Vila Belmiro lotada, o Santos arrancou um empate emocionante no último sábado no Parque São Jorge e garantiu o 4º título do clube na história da competição. A festa continuou nesta segunda-feira, na cerimônia de premiação do campeonato, realizada no auditório do Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. No evento foi divulgada a seleção com as melhores do campeonato, com 6 jogadoras do vice-campeão Corinthians, 3 do campeão Santos, além da goleira Yolanda do Taubaté e da atacante Letícia do Rio Preto, que foi também a artilheira da competição, com 18 gols. A craque do campeonato foi a meia Gabi Zanotti, do Corinthians. É reconhecimento do trabalho, e lógico que se eu pudesse trocar isso daqui pelo título, eu trocaria. E eu desejo também essa premiação aqui a todas as minhas companheiras que vivenciaram e viveram todos os momentos comigo, e sem elas eu não estaria aqui. E o melhor técnico foi Arthur Elias, também do Timão. Ele é fruto de um trabalho coletivo, né? Há uma liderança, né? Mas que todas as decisões são muito divididas, compartilhadas. E o trabalho ele é totalmente coletivo com a comissão técnica e também com as atletas, né? A técnica do Santos, Emily Lima, também marcou presença na premiação. O título paulista foi o primeiro da treinadora desde a sua polêmica saída da seleção brasileira. Tudo o que aconteceu na seleção e a minha saída eu levei muito para o lado da motivação. O que eu tenho que fazer além do que eu fiz. E foi o que eu busquei fazer, a trabalhar mais para que a gente pudesse estar aqui hoje recebendo o título de campeã. Entre polêmicas, avanços e muita coisa ainda a se fazer, o futebol feminino comemora o bom momento, abrilhantado pela nossa maior estrela, eleita pela 6ª vez a melhor jogadora do mundo. Infelizmente, ela não conquistou nenhum desses 6 no Brasil. Isso me deixa triste. Por que não fazer uma liga boa, uma liga que chame a atenção das outras confederações e federações internacional para que valorize a nossa competição? Por fim, saber um pouco do futuro da Emily, seleção brasileira um dia de novo, quem sabe, o que está passando na sua cabeça em relação ao futuro? Eu nunca me preocupei muito em chegar à seleção, eu sempre me preocupei muito em estudar, em fazer o melhor trabalho por onde eu passasse. Se acontecer, eu vou servir da melhor forma possível ao meu país, é minha pátria, é o futebol feminino que eu amo. Mais uma coisa é certa, com o Marco Aurélio Cunha lá, eu não piso na CBF. Não bastasse o baixo rendimento no segundo turno e a queda da primeira para a 4ª colocação na tabela de classificação, o São Paulo ganhou mais um problema para o jogo do próximo domingo contra o Inter no Beira-Rio. O meio-atacante Everton sentiu uma nova lesão muscular, que pena, gente, e vai desfalcar mais uma vez o São Paulo. Complicado, né, Sidão? Preocupado? Bravo! Sorria como o professor. Nem tudo está perdido, mas também não há motivos para gargalhar. O lance é reagir. Caiu, levanta. O São Paulo, ex-líder do Campeonato Brasileiro, agora na 4ª posição, a 4 pontos do Palmeiras, mira o segundo colocado, o próximo adversário, o Inter. A escalação para o fim de semana em Porto Alegre é um mistério.
Após a derrota para o Palmeiras, queda de rendimento nas últimas rodadas, etc e tal, Aguirre pode mexer em várias posições. No gol, apesar do apelo popular, deve seguir quem por lá já está. Na linha, Arboleda fora, a serviço do Equador. Rodrigo Caio na zaga, na ala ou no banco? Bruno Pérez de volta à lateral direita? Um terceiro homem de marcação no meio-campo? E o ataque pode pintar Trellis ou Carneiro junto com Diego Souza e Rojas? Dúvidas e mais dúvidas e um susto hoje. Nenê caído, pisão no pé que já não estava legal. Aguirre lhe dá uma mão. O meia desaba de novo, é atendido pelo massagista. Tudo bem com ele, nada grave, bola pra frente. Não podemos dizer o mesmo de uma outra peça-chave dessa equipe tricolor. Cadê? Não é esse, também não. Onde está Everton? Não, aqui no gramado do CT da Barra Funda. E a informação ruim vem ali do banco de reservas, onde estão o médico do São Paulo e o assessor de imprensa do clube. O ponta esquerda do tricolor voltou a sentir uma lesão muscular na coxa e está vetado para o jogo decisivo de domingo contra o Internacional no Beira-Rio. O doutor Sanches manda avisar que Everton sentiu uma fisgada logo que entrou no início do segundo tempo do clássico contra o Palmeiras. Ontem, na reapresentação, ele só correu um pouquinho. Primeiro se machucou diante do Ceará, depois Santos, sábado Palmeiras, e o problema muscular não lhe dá sossego. Dono de 6 assistências e 5 gols no Brasileiro, mal jogou no segundo turno. E, pelo jeito, ficará de molho por mais umas 3 semaninhas. Por essa, Everton e São Paulo não esperavam. Acho que a gente já esperava nessa queda do São Paulo, que é normal com praticamente todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, no ano passado, também teve essa queda. Perdeu. Acho que o Palmeiras está levando vantagem, né? Pois é. Tem 2 times, o Grêmio. Isso, e o Corinthians tinha uma gordura gigantesca no ano passado. Gordura essa que o São Paulo não conseguiu fazer. Essa história do Everton é uma coisa complexa, né? A gente tende a achar que o médico errou, mas o médico ele tem muita capacidade para aquilo que ele está fazendo. O problema é que o cara fica tão ansioso para voltar e dor é subjetiva, somente muscular, né? Então o cara quer voltar, ele força uma situação. Se ele disser para o médico que ele não está sentindo dor, é dor, né? E aí a gente vê que o profissional quer muito aquela coisa de retornar e às vezes retorna precocemente. Parece que é isso. Pode ser que seja azar, pode ser que realmente sentiu de novo. Mas tem jeito do jogador ter, por boa vontade, né? Ter querido antecipar um processo e acabou piorando, né? Agora vai ficar mais 3 semanas parado. Enquanto o Corinthians tem todas as atenções voltadas neste momento para a final da Copa do Brasil, o Santos trabalha a semana inteira pensando exclusivamente no clássico deste sábado contra o Timão no Pacaembu. Nosso repórter Adriano Dolfi desceu a serra e tem as novidades do Peixe. Um clássico que vai marcar um reencontro do Santos, seus jogadores e sua torcida com o antigo treinador, Jair Ventura. Acho que vai ser legal encontrar ele ali, poder dar um abraço, poder desejar boa sorte nos próximos jogos, né? Não nesse, para ele. E acho que vai ser um encontro bem amigável. O duelo com o Corinthians será no Pacaembu, onde o Santos vem de uma sequência de 4 empates e 1 derrota. A última vitória no estádio foi em abril, na abertura do Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Claro que a Vila Belmiro eu friso novamente que é diferente, né? É o campo que a gente está acostumado a jogar mais vezes, mas eu não me apego a essa sequência de empates, eu prefiro me apegar a dados melhores, que até pouco tempo a gente tinha 25, né, vitórias seguidas no Pacaembu. Vamos ver se a gente consegue relembrar esses bons jogos que a gente fez lá e conseguir encostar um pouquinho mais no Atlético Mineiro. Para esta partida, Cuca não terá Alisson suspenso e Rodrigo, que não foi liberado pela CBF e foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Cara, eu gostaria muito que o Rodrigo tivesse aqui, né? É o nosso desafogo, né? Um jogador de drible decisivo, mas
Eu também entendo que é o processo dele de seleção brasileira, sabe? De estar ali com grandes jogadores também, que vários vieram da Europa, né? Para estar ali, mesmo sendo um amistoso, é uma preparação da Sub-20. Eu vou ser sincero, eu queria muito que ele estivesse aqui, mas eu prefiro muito mais valorizar aqueles que ficaram, aqueles que vão jogar. A partida com o Corinthians ocorre entre os duelos decisivos da Copa do Brasil. Um ponto que pode favorecer o Santos no quesito preparo físico, para assim chegar às primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e sonhar com uma vaga à Copa Libertadores de 2019. Não sei se a palavra motivado cabe para a gente, porque eles também vão estar motivados por ser um clássico, mas a gente sabe que eles divididos assim numa outra competição é bem difícil para o jogador profissional. Esse ano também pode ter sido uma das coisas que atrapalhou a gente, né? Porque a gente deixou bem claro que o grande objetivo da gente era a Libertadores, né? E talvez a gente não se concentrou da mesma maneira no início do Brasileiro. E a gente acabou pagando por isso. Eu espero que eles estejam um pouco desconcentrados ali no sábado e a gente consiga tirar vantagem disso e sair vitorioso. Estamos de volta destacando a votação do Troféu Mesa Redonda de 2018. Você aí de casa pode ajudar a escolher os 11 destaques do Brasileirão. Para isso é só acessar troféumesarredonda.com.br e dar a sua participação, né, Flávio? É isso, e teremos mais uma vez uma festa colorida, linda. 15 anos do Troféu Mesa Redonda com essa maravilhosa empresa Lux Color, nos dando todo o apoio, todo o carinho, transformando a nossa festa na festa mais colorida do Brasil. E a gente volta a falar da grande final da Copa do Brasil. O repórter Fernando Gavini está lá no estádio da decisão e traz pra gente mais informações sobre Cruzeiro e Corinthians. É com você, Gavini! Michele, voltamos a falar aqui do Mineirão, tudo escuro, tudo ainda sendo preparado. Dá pra ver lá no alto o placar mostrando os símbolos de Corinthians e Cruzeiro, mas tudo aqui ainda sendo preparado para daqui a pouquinho receber o público que vem em grande quantidade, sem dúvida nenhuma, para acompanhar o primeiro jogo da decisão. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos, casa cheia aqui no Mineirão. E o Corinthians chega para essa partida sem vencer a 2 jogos. A última vitória corintiana aconteceu justamente no jogo da semifinal da Copa do Brasil, no segundo jogo, contra o Flamengo, vitória por 2-1, que garantiu a classificação da equipe para a decisão. Depois disso, empatou com o América em 0-0 e perdeu em casa para o próprio Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro, por 3-0. Tenta não só se reabilitar, como sair daqui com um bom resultado. O time não tem na verdade, tem a volta, o reforço do Fagner na lateral direita, que volta à equipe depois de passar um período machucado aí, e aí o Gabriel vai formar a dupla, o Gabriel que vinha jogando de lateral direito, vai formar a dupla de volantes com o Ralf. Vamos dar uma olhadinha na escalação corintiana, na provável escalação corintiana para o jogo desta quarta-feira. O Corinthians deverá começar o jogo com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Gabriel e Ralf na contenção. E a linha ofensiva com Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. O técnico é Jair Ventura. Cruzeiro chega à decisão da Copa do Brasil num momento melhor do que o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Acabou sendo eliminado da Copa Libertadores da América numa decisão bem controversa contra o Boca Juniors, mas tem um time, tem um elenco com mais possibilidades. O Mano Menezes tem nas mãos mais qualidade do que tem o técnico corintiano Jair Ventura. Vamos ver como é que vai ser o time, o provável time que vai ser escalado pelo Mano Menezes para enfrentar o Corinthians daqui a pouco aqui no Mineirão. O provável Cruzeiro que irá a campo terá Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Henrique e Lucas Silva no meio de campo. Com Robinho, Thiago Neves e Rafinha mais à frente, além do Pirata Barcos. O comandante é Mano Menezes. E o Cruzeiro, vale a pena lembrar que ainda tem no banco de reservas o Fred que ficou um tempão afastado aí depois de uma lesão grave no joelho, voltou já a jogar,
mas ainda não tem condição de jogar 90 minutos, fica no banco de reservas, pode ser uma arma a ser utilizada pelo técnico Mano Menezes. Mas como se trata de decisão, como se trata de jogo de mata-mata, esse melhor momento do Cruzeiro não significa muita coisa e o Corinthians vai, claro, tentar superar esse favoritismo do Cruzeiro, especialmente conseguindo um bom resultado aqui no Mineirão. Se conseguir fazer o mesmo planejamento do jogo contra o Flamengo, por exemplo, sair daqui com um empate, com certeza é um resultado para ser muito comemorado. Agora, amanhã, no Gazeta Esportiva, a cobertura completa da decisão, o material todo que a gente vai produzir aqui no Mineirão. Tá certo, Michele? Tá certo, Gavini, mas que estádio bonito, gente. Parece que vai ter um show de rock lá, muito legal. Amanhã todas as informações exclusivas aqui com o Fernando Gavini. O Cruzeiro tem mais time que o Corinthians, não tem? Tem mais elenco. Mais time por time. 11 contra 11, dá pra brigar. Dá pra brigar. E tem mais técnico que o Corinthians? Também. Eu acho que sim. Acho que o Mano Menezes é Bom, bem muito superior mais ao Jair, tem muito mais experiência, tem mais rodagem, tem mais conhecimento como um todo. Né? O Jair é jovem, ele pode evoluir. Eu não gosto da linha de trabalho dele, embora ela tenha alguma coisa assemelhada com as ideias do Mano. Mas o Jair, eu não sei, ele repete muito a coisa. O Mano, ele tem mais saídas de jogo diferente. Mais repertório. Né? Repertório é uma boa palavra. Mais repertório. Eu acho que essa é a diferença que se deve muito à experiência. O Mano já é um técnico experimentado. Mas o Mano, quando ele apareceu no 15 de Campo Bom, ele já era tanto que ele levou o 15 de Campo Bom à semifinal da Copa do Brasil. O Jair, ele apareceu bem no Botafogo, depois no Santos a coisa não andou, no Corinthians eu não vejo o time andando muito. Flávio, e era um time que jogava bola o 15, não é um time que ficava só fechado atrás, né? Eu acho até injusto quando associam o Mano a um técnico retranqueiro. Eu acho que não é. Ele cuida bem do setor defensivo. Ele gosta mais de se defender do que de atacar. Mas quando tem a bola, ele propõe o jogo. Né? A prioridade é se defender, mas ele não deixa de jogar em nome dessa solidez defensiva. Eu lembro que ele fez algumas experiências na seleção brasileira e que essas experiências elas fluíram bem. Aí ele saiu porque houve uma troca do comando, o Marinho tirou o Andrés e queria ferir o Andrés, tirou o Mano, depois... Na verdade, o Marco Polo. Bom, né? e o que vocês acham do fato do Corinthians, até tem uma matéria falando sobre isso lá no site gazetesportiva.com, do Corinthians apostar no fator casa aqui e tentar ir justamente apostando tudo no setor defensivo lá? Porque é o que tem para fazer. É melhor, é o que tem a fazer. Eu gosto mais do Grêmio, que tem a melhor defesa, é o que mais ataca. Mas ainda tudo assim, bem, cada um faz parte da confiança. Eu acho que o Corinthians não tem. Defender, que o Corinthians hoje não tem essa confiança e nem tem esse apetite, esse repertório ofensivo. É por isso que eu vou torcer muito para sair um gol, viu? Porque o jogo Flamengo porque o Flamengo e o Corinthians, por exemplo, você vai trabalhar, nós somos profissionais, a gente tem que ver o jogo. Se o cara não tem que ver, ele desliga. Foi um jogo horroroso. Mas nós temos que ver, então, que seja uma coisa decente, né? O jogo Flamengo e Corinthians foi um jogo indecente. Uma coisa horrorosa. Veio o resultado, mas foi uma coisa assim... Eu ficava tentando entender o que eles estavam fazendo, o que era aquilo. Não era jogo de futebol, era uma coisa, né? E com Ralf e Gabriel jogando juntos, não dá para esperar também muita Mas o Gabriel ainda tem alguma saída de jogo, né? Mas enfim, vamos ver. É postura, não é exatamente o jogador. E domingo o Palmeiras encara o Grêmio no Pacaembu, mas a final da Copa do Brasil, que é o assunto do dia em Belo Horizonte, São Paulo e até em Londres, entre os jogadores da Seleção Brasileira, também foi um dos temas de hoje no treino do Verdão. Veja com Alexandre Silvestre. E aí, Antônio? Vai dar uma secadinha hoje no Corinthians, no Cruzeiro ou que se lasque a primeira final da Copa do Brasil? Cara, juro pra você que eu tô com muita saudade das minhas filhas. Minhas filhas estão em casa, montei um parquinho pra elas lá e tô com elas lá. Elas estavam, acho que um mês já longe de mim. Então, elas chegaram agora essa semana, eu vou aproveitar bastante elas, que eu tô morrendo de saudade da minha de 8 meses, da minha de 3 anos e da minha esposa também, claro. Família em primeiro lugar. Mas eu quero ver escapar dessa pergunta. Se o Corinthians ganha a Copa do Brasil, você entende que pode aumentar a pressão em cima do Palmeiras para conquistar alguma coisa esse ano, que já é uma teórica obrigação da equipe pelo investimento que fez? Cara, eu acho que por parte dos torcedores, sim, vai aumentar a pressão, sim, mas aqui dentro a gente está fazendo o nosso trabalho, cara. A gente não pensa no Corinthians, a gente não pensa no Cruzeiro. Acho que, como você falou, a Copa do Brasil já passou. Então acho que a gente tem que pensar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.
O Verdão segue vivo e forte nas duas frentes, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Com o time A, com o time B, time A mais B, tanto faz pro Antônio Carlos. É tudo junto e misturado. Isso é muito bom pra gente, porque isso vai aumentando, vai evoluindo tudo aquilo que o jogador tem para evoluir. Eu acho que a nossa defesa evoluiu muito, nosso ataque evoluiu muito, meio campo evoluiu muito. Não só esses, mas os três. Nós temos 3 excelentes goleiros também. Então isso é muito bom para o elenco. Para o confronto de domingo no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro, tanto o Palmeiras quanto o Grêmio não deverão entrar em campo com suas respectivas forças máximas. O Renato Gaúcho tem muitos problemas. O Kahneman na seleção da Argentina, o Cebolinha machucado, até o Groi, goleiro, é dúvida, entre outros atletas. No caso do Felipão, o Mike será julgado amanhã no STJD pela briga na Copa do Brasil com os cruzeirenses. Vitor Luiz e Felipe Melo estão suspensos. Gomes na seleção do Paraguai, Borja na seleção da Colômbia, Marcos Rocha e Diogo Barbosa machucados. A gente sabe que assim como nós estamos na semifinal da Libertadores, o Grêmio também está. E como o Grêmio também andou mudando em alguns jogos e ganharam também, jogos difíceis. E querendo ou não também está numa ponta de tabela que está chegando. Então, como eu falei, o jogo vai ser muito difícil, mas vamos estar focados. Vamos ver o que o professor Felipão vai falar agora durante a semana para que, como eu falei, nós estejamos preparados para enfrentar o Grêmio aí, seja com força máxima ou não. Acho que vai seguir a rotina, né? Que zica, hein? Os 4 laterais estão machucados, os suspensos estão machucados. Pois é. Isso é zica, isso aí é... Não há elenco bom que resolva, você tem né? 4 e os 4 estão fora. Mas o Jean na lateral direita deve ser uma solução. Lateral esquerdo, vai ver o que o Felipão vai fazer. Esse jogo promete, que o Grêmio vai para cima, que eu digo vai ter a posse de bola, vai procurar atacar, fazer o jogo ser jogado, né? Deve ser uma coisa legal. Acho que vai ser bom de ver domingo. E acho muito mais importante para o Grêmio até do que para o próprio Palmeiras. Porque se o Grêmio perder, praticamente dá Deus ao título. Agora, ganhando, né, põe fogo. E se o Palmeiras perder, não está necessariamente fora da briga. Então, para o Grêmio ainda vai ser um jogo de vida ou morte. Muito bem, o que será que o pessoal de casa mandou, hein? Pela nossa hashtag aqui, Gazeta Esportiva. Vamos ver? Vamos lá. Will David. Será uma grande decisão, pois Corinthians e Cruzeiro se acostumaram nos últimos anos a levantarem troféus. É verdade. O Cruzeiro, essa vai ser a 6ª Copa do Brasil do Cruzeiro, né? Uhum. Gilbert, Dani Pink. Oiê, Michele, você linda como sempre. Obrigada, amor. Hoje vai dar empate, 1-1. Cruzeiro e Corinthians. A decisão vai ser Corinthians 3, Cruzeiro 1. Ontem você estava linda. A lá, US Flag. USA Flag eu não gostei. Eu não gostei, Dani, mas valeu, tudo bem. Hoje eu preferi mais. E o último é do Axel. Será que é do Axel Rod? Não, é a LX. Vamos lá, a LX. O melhor programa de esportes é o Gazeta Esportiva. Também acho, amigo. Corinthians ganha hoje 1-0, eu acredito. Vai, Corinthians. Beijo, Michele. Abraço, Flávio e Celso Cardoso. Beijo pra você, meu querido. E o Carlos Souza? Vai, Corinthians! Hoje é 1-0 pro Coringão rumo ao Tetra. Hoje é Corinthians. Hoje dá Corinthians, né, Pascoal? Pascoal tá animado aqui, veio com a camisa do Corinthians e eu vim também de preto e branco. Antes de encerrar, resultado da enquete. Fala, Rodolfo II. Põe no ar, Rodolfo II. O que vai dar na primeira partida? Não, me recuso. Me recuso. Então, por quê? Deu respeito aos mineiros? Cruzeiro, 48%. A Estela Gontijo é Cruzeiro, não é não? É Atlético ou é Cruzeiro? Cruzeiro. É Cruzeiro. Então, 48% em homenagem à Estela Gontijo. Vai dar Corinthians. Ficamos por aqui. E a gente encerra homenageando, amo, David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen, que completa hoje 64? 64 anos. Amo David Lee Roth. Beijo. Tchau. Abraço, tchau.